dadas as devidas proporções, eu já fui traído. Eu já experimentei o amargor da traição. Esta obviamente é uma brincadeira, mas eu já sei o que é ser traído. Eu já sei o que é ser preterido. Eu já sei o que é ser jogado de lado. Já aconteceu comigo. E o texto que nós acabamos de ler fala de alguém que foi traído. E a pergunta que eu quero fazer a você nesta noite, só para que você reflita: você já foi traído alguma vez? Alguma vez já gerou expectativas no seu coração com relação a uma amizade, a uma relação mais profunda, um casamento, um noivado? E quando você se deu por conta da situação, todos sabiam, menos você. Todos tinham a informação, menos você. E você se sentiu traído não apenas pelo traidor propriamente dito, mas você se sentiu traído também por todos aqueles que sabiam e não lhe disseram. Você confiou nas pessoas, você depositou nas pessoas toda esta confiança que Deus lhe concedeu o privilégio de possuir e ter. Traído só com relação a sexo? Traído com relação a uma relação matrimonial? Não. Traídos com relação a amigos, traídos com relação à empresa onde eu trabalho, traídos com relação a investimentos que eu faço, traídos economicamente, traídos socialmente. Eu já passei por situações de me trancar dentro de um quarto e dizer: não é possível, não pode ser. Já passei por dias de angústia na minha alma, que cheguei a acreditar que não vale a pena ser correto, não vale a pena ser sincero, de que este mundo que aí está premia justamente aqueles que traem, aqueles que maldosamente frustram expectativas e planos depositados sobre ele. Quando eu comecei a ler esse texto e comecei a pensar nas traições que foram cometidas com relação à minha vida, o Espírito de Deus me levou a perguntar-me a mim mesmo: e você, Isaías, já traiu? E você já foi o algoz dos sentimentos de alguém? E você, que quando eu perguntei, você já foi traído, você calado, você quem sabe com o coração um tanto apreensivo, disse: eu fui, eu sei o que é. E agora eu lhe pergunto: e você, já traiu? Pastor, eu nunca traí. Às vezes nós nunca traímos de modo prático, empírico. Às vezes nós nunca traímos na praxe. Mas quantos e quantos de nós que aqui estamos já traímos no coração, no desejo, na vontade, nos recônditos da alma, nas esquinas do coração? Tem um monte de gente aqui que se arvora da virtude de ter só uma mulher dentro de casa, mas não consegue conservar só uma dentro do coração. Tem pessoas que voltam para casa, nunca foram para um outro lugar, nunca traíram a mulher de sua mocidade, propriamente dito com as mãos, mas o fazem com o olhar, o fazem na intenção da alma. Se por fora tem uma, dentro tem um harém. E amizades, e amigos. Existem alguns níveis de traição que nós, alguns daqueles que aqui estão, julgamos imperdoáveis. Façam-me tudo, menos isso. Se fizer isso, minha alma vai murchar com tanta força que eu não sei se nem mesmo o Espírito de Deus, insuflando nela hálito de vida, poderá reanimá-la. Alguns de nós pensamos assim. Como dói ser traído. Como dói ser surpreendido por um ato falho. Como dói. Como machuca. Jesus escolheu 12. E dos 12, apenas um era da sua região. Jesus escolheu 12 e apenas um morava próximo à sua casa. Jesus escolheu 12 e ele disse: fui eu que vos escolhi. E eu não vos escolhi como quem fecha os olhos e batatinha quando nasce. Não, eu vos escolhi depois de noites de oração. Eu busquei ao Pai, eu busquei a vontade do Pai. Eu os escolhi com responsabilidade,
mas eu sei que um de vós é um diabo. E Jesus conviveu todo o seu ministério, todos os dias do seu ministério, todos os meses do seu ministério, acreditando e apostando na vida de Judas. Judas Iscariotes. Nunca ouvi dizer que alguém colocou o nome do filho de Judas. Nem nos cães nós colocamos o nome de Judas. Eu já vi cães chamarem-se Hitler, eu já vi cães se chamarem Napoleão, mas eu nunca vi nem cães se chamarem Judas. E o nome é tão lindo, e o nome inspira tanta confiança. Judas é a helenização, é o modo grego de se dizer Judá, nome cujo significado é louvor, aceitável, depende de por qual prisma se olha para ele. Iscariotes, há vários comentaristas que dizem várias razões. Ou era de Quiriote, um grupo de vilas, ou fazia ele parte dos sicários, pessoas que haviam saído do partido dos Zelotes e queriam retomar à força o reino de Israel. Não se sabe muito bem dizer. O que se sabe dizer é que este homem era um homem de alta confiança de Jesus. Jesus confiava tanto nele, apesar de saber das suas potencialidades, que colocou o ministério da tesouraria nas mãos dele. E mesmo com o ministério da tesouraria, mesmo Jesus sabendo que ele arrancava dali o que não lhe era devido, Jesus nunca suprimiu, Jesus nunca o tirou do ministério da tesouraria. Quem sabe fosse esse um dos ministérios mais importantes. Era ele quem garantia a sobrevivência do ministério propriamente dito. Mulheres piedosas de Jerusalém e região investiam no ministério de Jesus e passavam pelas sujas mãos de Judas. Houve um dia em que uma mulher bondosamente, reconhecendo o que Jesus fizera por ela, gastou uma alta soma num líquido extremamente precioso e derramou aos pés de Jesus. E o comentário ao redor era esse, que aquilo era um desperdício. E foi da boca de Judas que surgiu esta frase: por que não se vendeu e não se deu aos pobres? E o autor do texto é categórico em dizer que ele disse isso não porque tivesse amor aos pobres, mas porque ele era um ladrão, e aquilo que se colocava na bolsa ele tomava para si. Jesus sabia disso. Jesus nunca foi enganado com Judas. Mas o capítulo 13 é categórico em dizer que Jesus amou os seus discípulos e amou-os até o fim. Talvez isso seja aí a resposta para toda e qualquer pessoa que um dia foi traída na vida, para não se amargurar. Como Jesus me intriga, Jesus rouba-me o sono, no melhor dos sentidos. Eu olho para Jesus e digo assim: mas isso é desumano. E Jesus olha para mim e diz assim: muito pelo contrário, isto é que é humano. Eu digo: Senhor, não é desumano quando nós somos traídos nós não nos vingarmos? Não faz parte da humanidade querer tomar satisfações, querer executar a justiça? E Deus diz para mim: não faz parte. Faz parte amar. No projeto primeiro está amar, compreender, perdoar e amar até o fim. E eu digo: mas isso não é desumano? Diz Deus: não é desumano, isto é humanidade. Quando Deus nos fez a sua imagem e a sua semelhança. Ser imagem e semelhança de Deus é espelhar aquilo que Ele é espelhar aquilo que Ele faz. E Ele sempre buscou o melhor dos piores. Quando Deus olha para nós, você acha que nós nos surpreendemos? Quando Deus olha para a minha vida e para a sua vida, você acha que uma boa maquiagem é capaz de esconder o que vai de fato no meu e no seu coração? Quando nós tiramos o carro do ano, quando nós abrimos uma empresa, quando nós amealhamos amigos importantes da vida, você acha que fatores como esses são suficientes para encobrir verdadeiramente o meu desnudar diante dos olhos de Deus? Ele sabe quem você e eu somos. Os discípulos ao redor não sabiam quem ele era, mas Jesus sabia. A igreja de Jesus não sabia quem Judas era, mas Jesus sabia. A igreja de Jesus não se surpreendeu com esta palavra de Jesus.
Tanto é que diz-nos o texto que quando Judas se levantou, Jesus fez declarações profundas. Primeiro, ao começar o capítulo, o autor já nos diz que Satanás estava ao derredor, insuflando, convencendo de que aquele era o caminho a seguir. Jesus lava os seus pés, mesmo sabendo que ele é um diabo. Isso não mexe com a sua mente, com o seu coração? Em Mateus, no capítulo 4, foi feita uma proposta a Jesus: dobre-se, ajoelhe-se aos meus pés, e eu lhe darei os reinos deste mundo, porque a mim foi entregue. Jesus prontamente rejeita e diz: somente a Deus adorarás e só a Ele prestarás culto. Mas não é interessante que no capítulo 13 de João, Jesus se ajoelha aos pés de alguém que está insuflado, de alguém que está tremendamente tomado por mensagens, oferendas satânicas em seu coração? Jesus sabe quem ele é e não lavou o pé de modo diferente dele. Acredito, e agora digo eu, não o Senhor, como diz Paulo, que nos pés de Judas demorou um pouco mais carinho, mais afeto. Mesmo depois de lavar-lhes os pés, Jesus percebe que não conseguiu, nem com tamanha atitude de nobreza e dignidade, dissuadir o coração daquele homem. Que Jesus deveria ser traído, não discutimos. Não precisava ter sido por um dos seus, não precisava ser por Judas, o mais próximo. No Salmo de número 55, versículos 12 e 13, diz assim: amigo íntimo, diz o texto, pois não era um inimigo que me afrontava. Se o fosse, eu suportaria. Mas eras tu, homem meu igual, meu guia, meu íntimo amigo. Existem algumas traições que a gente suporta. Quando é de um desafeto, quando é de alguém que declaradamente não gosta de você, é mais fácil suportar, porque dele você espera isso. Mas de alguém que está ao seu lado, ministerialmente falando, de alguém que come a mesa que Deus preparou e colocou à sua frente, mas de alguém que se alimenta do suor do seu braço, mas de alguém que participou de um ministério tão glorioso como esse, não se pode esperar, não se pode conceber, não se pode aceitar. É natural que se revolte, é natural que se queira vingar, é natural que se amaldiçoe. Mas diz-nos o texto que ele os amou até o fim. E por que o amou? Porque a sua alma não poderia se contaminar com a vingança, porque o seu coração não poderia se deixar vencer pelo mal, pois foi ele quem disse: não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. É este o desafio meu, é este o desafio colocado diante da igreja. É isso que nós somos chamados a fazer quando nos assentamos à mesa do Senhor. Aquele glorioso dia tem muitas coisas a nos dizer. É por isso que Paulo, na sua primeira epístola aos Coríntios, capítulo 11, versículo 23 a seguir, ele diz: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. E ele começa a dizer coisas que não estão nos evangelhos. Ele está colocando coisas que recebeu do próprio Deus, na pessoa bendita de Cristo Jesus. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. Jesus tomou o pão muitas vezes, Jesus tomou o pão muitas noites, mas o autor quer dizer: esta noite foi especial. Por quê? O que marcou aquela noite foi a traição. O que marcou aquela noite foi a dor. Jesus nunca tomou nem participou de uma mesa com tanta dor como participou daquele dia. Diz-nos o texto que o seu coração apertou no peito. Diz-nos o texto que algo aconteceu em seu coração. Estou lhes dizendo antes que isso aconteça, para que quando acontecer, vocês saibam que eu sou. Pedro olhou e falou assim para João, que estava bem próximo dele: pergunta para ele quem é. E Jesus disse assim: eu vou pegar um pão,
um pedaço de pão e vou molhá-lo, e eu vou entregar para alguém. E quando eu entregar para alguém, vocês saberão quem é. Nem assim eles conseguiram conceber a possibilidade de Judas ser um traidor. Tanto é que quando Jesus disse assim: o que tu tens que fazer, faz-o depressa, todo mundo achou, não que ele fosse traí-lo, todos achavam que ele fosse comprar alguma coisa para melhorar, quem sabe, os viveres da ceia. A melhor maneira de lidar com a traição é amar, e amar até o fim. A melhor maneira de lidar com as frustrações ministeriais é amar, e amar até o fim. A melhor maneira de se manter íntegro no exercício ministerial é não se deixar vencer pelo mal, mas é vencer o mal com o bem. Você não quer ser traído? Não se abra para amar. Você não quer ser decepcionado? Não abra o seu coração para amar. Todos aqueles que abrem o coração para amar estão se fragilizando. O amor nos fragiliza. O amor abre em nós lacunas de possibilidades, de sofrimento e de angústia. Mas nada se compara a um coração cheio de amor. Fere-se, mas a cura é rápida. Tanto é que por conta da sua traição, horas depois, ele olha não apenas sabendo a historicidade de Judas e o que aconteceu com ele, mas por todos os demais: Pai, perdoa-lhes, porque são ignorantes, porque não conseguem dimensionar a maldade que estão causando, não a mim, mas a si mesmos. Quem trai, a maior maldade que causa não é a quem está traindo, mas é a si mesmo. Vai ter que conviver com este sentimento até o dia que depositar nos pés do Calvário. Eu fico imaginando Judas. Por que não correu aos pés do Salvador? Judas. Por que não bateu aos pés do Salvador? Por que não se atirou aos pés dele e disse: perdoa-me, eu pequei contra sangue inocente. Judas foi, mas não aos pés do Salvador. Judas foi aos pés da religião. E a religião o tratou como sempre trata todos aqueles que vão até ela. Este é um problema seu, resolva-o. Nós temos problemas incapazes de serem resolvidos por nós mesmos. Nós temos problemas que só resolveremos aos pés da cruz do Calvário. Nós temos sentimentos no coração que carregamos, que só resolveremos quando colocarmos aos pés de Jesus e dizermos assim: perdoa-nos, porque nós erramos, perdoa-nos. Com isso termino dizendo: você que está aqui nesta noite, a igreja não te conhece, mas Jesus sabe quem tu és. Segundo, Judas, não vá aos pés da religião fazer declarações acerca dos teus pecados, pois a religião nada pode fazer por você. Vá aos pés do teu Senhor e Salvador, porque toda traição, em última instância, é contra os céus. Lá está Davi. Este entendeu tudo de graça, mesmo estando num contexto do Velho Testamento. Contra ti pequei, contra ti somente, e fiz o que era mal diante dos teus olhos. Volta para o lugar de onde você nunca deveria ter saído e te assentes à mesa do teu Senhor, porque Ele ainda espera poder se inclinar para lavar os seus pés, visto que a sua cabeça e o seu corpo já foram limpos pelo sangue derramado na cruz do Calvário. Amém? Deus abençoe a sua vida e te guarde, em nome de Jesus. Amém. Amém.